Tem gente tentando mudar de vida há anos e continua preso nas mesmas decisões de sempre. Provavelmente, o problema não seja a falta de esforço, e sim a falta de direção. Hoje, você vai entender 5 decisões tomadas por Salomão, o homem mais sábio que já pisou nessa terra, e como cada uma delas poderia virar a chave da sua vida, ainda hoje. Mas cuidado, o que você vai ouvir aqui não é leve, é denso, é real e vai mexer com partes suas que você talvez esteja evitando olhar. Decisão 1. Escolher sabedoria, em vez de riqueza. Imagine que Deus aparece diante de você agora, sem filtros, sem religião, só Ele e você, em silêncio, e te faz uma pergunta. Peça o que quiser, eu vou te dar. Você pediria o quê? Mais dinheiro? Reconhecimento? Cura? Vingança? Foi exatamente isso que aconteceu com Salomão. Deus apareceu num sonho, mas a proposta era real. Tudo o que você quiser, peça. E naquele instante, um rei jovem, recém-coroado, cercado de inimigos, de expectativas, de dúvidas, fez o que quase ninguém faria. Ele não pediu vitória, nem riqueza, nem a cabeça dos inimigos. Ele pediu sabedoria, e foi isso que mudou tudo. Mas antes de romantizar essa escolha, entenda, sabedoria não é um presente bonito, embrulhado em laço. Sabedoria é bisturi, corte, é confronto. E por isso tão pouca gente a deseja de verdade. Pedir sabedoria é declarar guerra contra o próprio ego, é admitir que você não sabe tudo, que pode estar errado, que precisa crescer, que está pronto para ser moldado. Salomão, com todos os motivos para buscar poder, pediu estrutura interna. E foi isso que o tornou digno de tudo o que veio depois. Agora pense na sua própria vida. Quantas vezes você orou por alívio quando precisava de direção? Quantas vezes você correu atrás de bênçãos, mas não estava preparado para sustentá-las? Talvez você tenha sido até abençoado, mas perdeu, porque não havia estrutura, porque não havia sabedoria. A maioria quer atalhos. Mas Salomão entendeu que o verdadeiro avanço começa por dentro, e que se a mente não estiver pronta, a vida nunca estará. Hoje, talvez você não esteja quebrado financeiramente. Talvez você esteja quebrado por dentro, cansado de errar os mesmos erros, repetir os mesmos ciclos, viver os mesmos vazios. E a pergunta que fica é: o que você tem pedido? Você está pedindo o que quer ou o que realmente precisa? Porque às vezes a resposta que não veio é só um sinal de que Deus ainda está esperando o pedido certo. Decisão 2. Não negociar princípios, mesmo sob pressão. A pressão revela quem você é quando ninguém está olhando. E Salomão estava sob a maior pressão que um líder poderia enfrentar. Imagine o peso. Um reino inteiro esperando que ele fosse justo, sábio, perfeito, mesmo sendo jovem, inexperiente e cercado por conselheiros mais velhos, ambiciosos e manipuladores. Era o cenário perfeito para ceder, para agradar, para jogar o jogo do poder. Mas foi nesse ambiente tenso que Salomão tomou uma das decisões mais difíceis e mais raras da liderança. Ele decidiu não negociar seus princípios, mesmo que isso significasse desagradar homens. Salomão não estava ali para agradar, estava ali para julgar com justiça. Hoje, quantas decisões você tem tomado só para ser aceito? Quantas vezes você abafou sua consciência só para manter uma amizade, um contrato, uma aprovação? Quantas vezes você se calou quando deveria ter se posicionado? Negociar princípios pode parecer inofensivo no início, mas aos poucos você vai se perdendo de si mesmo. E quando percebe, já não reconhece mais quem é. Salomão nos ensina que a verdadeira sabedoria exige firmeza, que um homem sem princípios pode até subir rápido, mas cai ainda mais rápido, e que a justiça
não é feita para agradar os olhos. É feita para revelar a verdade, mesmo quando ela dói. O mundo vai te pressionar. Pessoas vão tentar te dobrar. Mas a pergunta é: sua integridade tem preço? Ou você está pronto para ser fiel, mesmo que isso custe aplausos? Decisão 3. Construir antes de mostrar. Vivemos numa geração que quer brilhar antes de estar pronta. Pessoas vazias tentando parecer cheias. Estruturas frágeis tentando sustentar glórias que não foram preparadas para carregar. Mas Salomão não seguiu esse caminho. Ele entendeu uma verdade que muitos ignoram. O que é grandioso começa no silêncio. Antes da fama, ele construiu fundações. Antes dos discursos, ele fez plantações invisíveis. Sua maior obra, o templo, não nasceu de um impulso, nasceu de um plano, de um tempo escondido longe dos holofotes onde ninguém aplaudia. Você já parou para pensar quanto tempo levou até aquele templo ficar pronto? Foram 7 anos de construção. 7 anos de detalhes, de cálculos, de lapidações. 7 anos sem postar, sem mostrar, sem provar nada para ninguém. E quando ficou pronto, não era apenas um prédio. Era uma morada para o divino, um reflexo externo de uma construção interna. O problema é que hoje as pessoas querem o templo, sem passar pela fundação. Querem ser referência, sem nunca terem sido raiz. Querem ensinar, sem antes terem aprendido. E é por isso que tantos colapsam, porque a aparência engana, mas a estrutura nunca mente. Quantas vezes você já tentou mostrar resultados sem ter consistência? Quantas vezes quis apresentar algo só para ter validação, mesmo sabendo que por dentro ainda estava em ruínas? Salomão nos lembra que a pressa é inimiga da solidez, que o tempo escondido não é perda, é preparo, que os bastidores são mais sagrados que o palco. O templo só se sustentou porque veio depois da sabedoria, depois do temor, depois da aliança. E hoje a pergunta é: o que você tem construído quando ninguém está vendo? Porque é exatamente aí, no lugar secreto, que Deus observa se pode confiar em você para algo maior. Decisão 4. Ouvir antes de decidir. A maioria das pessoas responde antes de entender, julga antes de conhecer, reage antes de refletir. Mas Salomão fazia o contrário, e isso o tornou um rei não só admirado, mas temido. Em uma das histórias mais conhecidas da sua sabedoria, 2 mulheres apareceram diante dele, ambas afirmando ser mãe do mesmo bebê. O momento era tenso, nenhuma prova, nenhuma testemunha, apenas versões, e é aqui que muitos errariam. Escolhendo um lado por impulso, tentando agradar, ou pior, ignorando a dor de ambas. Mas Salomão fez o impensável. Ele ouviu com atenção. Deixou que ambas falassem. Não interrompeu. Não se precipitou. E no momento certo, com frieza e estratégia, sugeriu dividir a criança ao meio, não porque isso seria feito, mas porque sabia que ali a verdade apareceria. E apareceu. Uma das mulheres gritou que preferia ver o filho vivo com a outra do que morto. E naquele instante, Salomão soube. A verdadeira mãe era quem amava mais do que queria vencer. Isso não foi mágica. Foi escuta. Foi sabedoria emocional. A maioria quer ser ouvida, mas poucos sabem escutar com a alma. Quantas decisões você já tomou por impulso, sem entender o todo? Quantos julgamentos você fez com base apenas em uma parte da história? Ouvir profundamente é mais do que captar palavras, é discernir intenções, sentir silêncios, perceber o que está além do óbvio. E hoje, talvez o seu erro não esteja no que você fez, mas no que você ignorou. Talvez tenha tomado decisões baseadas em ruído e não em verdade.
Salomão nos lembra que antes de qualquer julgamento, antes de qualquer escolha, antes de qualquer ação, vem a escuta. A verdadeira autoridade não grita, ela silencia e ouve. Decisão 5. Cultivar aliança com Deus como fundamento da liderança. Antes de ser rei, Salomão foi filho. Antes de governar homens, ele aprendeu a se curvar diante de Deus. Essa talvez tenha sido sua decisão mais invisível e, ao mesmo tempo, a mais poderosa, a de colocar sua aliança espiritual acima da sua ambição pessoal. Porque enquanto o mundo exigia um rei forte, estratégico, político, Salomão escolheu começar sua liderança com um altar. Não com promessas para o povo, mas com sacrifícios diante do céu. O primeiro ato público do seu reinado não foi uma guerra, foi um culto. 1000 gestos silenciosos que diziam: eu não quero governar sozinho. E essa entrega foi tão sincera, tão profunda, que naquela mesma noite, Deus apareceu a ele. Muitos querem o favor de Deus, mas não se comprometem com a presença. Querem o trono, mas não querem o altar. Querem autoridade, mas não querem rendição. Salomão nos ensina que uma liderança sem aliança é apenas vaidade disfarçada de sucesso. Porque cedo ou tarde, tudo que não está firmado em Deus desmorona. E isso vale para qualquer área da sua vida: casamento, empresa, ministério, propósito. Se você colocar sua força acima da fé, vai cansar. Se colocar sua imagem acima da verdade, vai ruir. Mas se você escolher colocar Deus primeiro, mesmo quando ninguém estiver olhando, mesmo quando isso parecer atraso, mesmo quando custar reconhecimento, você vai perceber: a bênção certa sempre vem depois da rendição verdadeira. Salomão não começou como o mais experiente, mas começou como o mais alinhado. E é esse alinhamento que atrai unção, sabedoria, favor, direção. Hoje, talvez você esteja tentando sustentar um peso que não foi chamado para carregar sozinho. Talvez esteja tentando liderar, resolver, vencer com suas próprias mãos. Mas a pergunta que fica é: qual é a base da sua liderança? Porque talento impressiona, mas é a aliança que sustenta. Mas antes de continuar, um alerta, porque é fácil assistir esse vídeo, admirar as decisões de Salomão e achar que basta imitá-las para ter uma vida próspera e guiada. Mas o que quase ninguém te conta é que até o homem mais sábio da história se perdeu. E não foi por falta de conhecimento, foi por excesso de distrações. Salomão começou no centro da vontade de Deus. Fez as escolhas certas, ergueu o templo, julgou com justiça, caminhou com temor. Mas com o tempo, foi relaxando. Se cercou de pessoas erradas, fez alianças que pareciam estratégicas e começou a permitir pequenas concessões em nome da paz, da política, do status. E essas concessões, que pareciam inocentes, o afastaram da essência. O mesmo homem que pediu sabedoria passou a agir por impulso. O mesmo que julgava com justiça passou a se deixar corromper pelas paixões. O mesmo que construiu um altar ergueu também altares para outros deuses. Você entende a gravidade disso? O trono ainda era dele, mas a presença já não habitava mais. Isso é um alerta para mim e para você. Não basta começar bem, você precisa permanecer, porque o mundo não vai te tirar do propósito com um ataque direto. Vai te distrair com convites bonitos, relações convenientes, justificativas racionais. E quando você perceber, já não estará mais onde começou. A sabedoria que te trouxe até aqui precisa ser protegida todos os dias. Não basta ter recebido direção uma vez. É preciso vigilância para não se desviar dela. Hoje, talvez você esteja exatamente nesse ponto, ainda no trono da sua vida, ainda cercado de conquistas,
mas por dentro se sentindo distante. Se for o caso, volte. Volte antes que tudo desabe, porque o Deus que te levantou ainda está disposto a te restaurar. Mas isso só acontece com quem tem coragem de reconhecer que se afastou e decidir voltar. Agora que você ouviu tudo isso, a pergunta que fica é: o que você vai fazer com essas verdades? Porque não adianta se emocionar se não for se mover. As 5 decisões de Salomão não foram apenas escolhas inteligentes, foram chaves espirituais. Pilares de uma vida que, mesmo com falhas humanas, começou no centro da vontade de Deus. E essas decisões ainda podem ser tomadas por você. Hoje, você pode escolher sabedoria em vez de atalhos emocionais. Pode escolher firmeza em vez de agradar os outros a qualquer custo. Pode escolher construir no silêncio em vez de se exibir com pressa. E pode, acima de tudo, escolher manter sua aliança com Deus, mesmo quando ninguém estiver olhando. Essas escolhas não são fáceis, mas são transformadoras. A sabedoria que mudou o destino de um rei pode mudar o seu. A pergunta é: você vai continuar repetindo os mesmos ciclos só porque são confortáveis? Ou vai ter coragem de tomar decisões que exigem maturidade? Não espere por um sinal místico. Você já recebeu um agora. As áreas que estão travadas na sua vida talvez não precisem de mais esforço. Talvez precisem de decisões melhores. Na carreira, será que você está construindo algo sólido ou só buscando aplauso rápido? Nos relacionamentos, será que está se conectando com quem fortalece sua alma ou com quem te afasta do seu propósito? Na fé, será que está cultivando presença ou só repetindo orações vazias? As decisões de Salomão não são histórias antigas, são mapas de direção para quem quer sair da estagnação. E se você aplicar só uma delas, com verdade, já vai sentir o céu te reposicionando. Agora respira fundo e olha para dentro. O que precisa mudar não está fora, está aí, nas escolhas que você tem feito em silêncio. Você não está aqui por acaso, tem algo em você que está pronto, mesmo que você ainda não se sinta assim. Então eu te pergunto, de tudo o que você ouviu aqui, qual foi a decisão que mais te confrontou? Aquela que fez sua alma estremecer um pouco? Aquela que você tentou ignorar enquanto ouvia, mas que continuava ecoando por dentro? É exatamente aí que Deus quer agir, porque você pode ouvir sem verdades, mas basta aplicar uma para tudo começar a mudar. Talvez o seu próximo nível não dependa de mais um curso, mais uma live, mais uma oração. Talvez ele dependa de uma decisão, uma, tomada em silêncio, com firmeza, com fé. Então agora, faz isso por você. Fecha os olhos por um instante e se pergunta, de verdade, qual dessas decisões eu preciso tomar hoje? Qual delas eu venho adiando? Qual delas eu já sei, mas ainda não tive coragem de aplicar? Escreve nos comentários. Não só por mim, mas por você. Porque quando você escreve, você tira do mundo invisível e traz para o visível. Você marca um ponto de virada. Você dá um passo, e passos de fé sempre ativam promessas. Salomão partiu há milhares de anos, mas sua voz ainda ecoa, não porque ele foi perfeito, mas porque teve coragem de escolher com sabedoria, enquanto muitos escolhem com pressa. Um dia tudo o que você tem vai passar. A casa, o nome, as conquistas, mas o que você decidiu enquanto viveu vai falar por você. Seu legado não será o que você acumulou, mas o que você cultivou dentro. Porque no fim, tudo o que fica são as sementes que você deixou. E se esse vídeo te despertou, se uma dessas decisões falou com você, se inscreva no canal. Aqui, a gente não busca apenas conhecimento. A gente fortalece o espírito, alinha a mente com a sabedoria e caminha, um passo por vez,
rumo à vida que Deus te chamou para viver.